Tudo descabelado, sua menina. Boa noite! Como vocês estão? Voltando aqui na Casa 3, né? No perfil da Casa 3. Faz algum tempinho que eu não faço lives por aqui. Hoje nós vamos retomar conteúdo por aqui nas segundas e quintas, falando de constelação familiar. Então, nós vamos ter uma série de lives bem legais, com o intuito puro e simples de explicar, contar como funciona a constelação, trazer expansão, consciência, entendimento, e aí então, cada vez mais através desse compartilhar, trazer para as pessoas mais leveza para suas vidas, né? Eu acho que isso é o mais importante. Então, daqui a pouquinho a Karine é psicóloga, consteladora, hipnóloga, também tem um currículo bem legal. É uma parceira nossa de Minas Gerais, mineirinha, e ela também vai vir compartilhar com a gente. Então, nós estamos com algumas parceiras aí consteladoras, duas de Minas e uma de Porto Alegre, que também vão compartilhar com a gente. Então, vamos escutar um pouquinho do que é a constelação pela visão das médicas, né? Ela que é médica, uma delas, então a gente vai ter vários insights aí bem legais para o nosso crescimento através desta série de lives. Então, sempre nas segundas e quintas, às 7 horas da noite, aqui no perfil da Casa 3. Se você gostaria de ter, acha que tem outras pessoas que gostariam de conhecer e saber mais sobre esse conteúdo, pega esse aviãozinho ali embaixo e manda para essas pessoas, que agora a gente vai começar efetivamente. Eu vou chamar aqui a Karine, pelo Liderar Treinamentos, né? Tá. Estamos no sul. Vamos ver se ele já entra. Hello, que lindeza, menina! Boa noite! Boa noite! Como você está? Tudo bem? Tudo bem? Tá me escutando bem aí? Tô te ouvindo. Aham. Tudo ótimo. Então tá bom. Tudo bem. Tá bom? Vamos centralizar só um pouquinho a sua câmera aí, porque quando ele abre em Sim, é duas, isso. ela tá aquela cortadinha. É isso que eu Puxa um pouco. tô fazendo. Peraí. Ah, Melhorou? Mais ou aham, menos, né? tá bom. Tá bom, tá tudo certo. Dando pra gente conversar, trazer Aham. os nossos insights aqui sobre a constelação tá ótimo, né? Já tá ótimo, Então já. vamos lá, meu amor, me conta um pouquinho de quem é você, se apresenta para as pessoas que também vão estar aí ouvindo a gente. Quem Vamos é a lá. Karine? Meu nome é Karine, né? Eu sou psicóloga aqui de Uberaba, Minas Gerais. Trabalho com constelações familiares também. E eu tenho um estudo Liderar Treinamentos, ele vem há mais de 3 anos aqui em Uberaba com treinamentos. Oi, a internet, tá me escutando? Deu uma cortadinha, vamos ver se ele voltou aí. Você tá com o Instituto Voltou? Liderar há 3 anos, tá aí. Aham. Então, Vamos lá, fazer o teste. pronto? Tudo bem, aham. Então, o Instituto Liderar, ele vem há mais de 3 anos aqui em Uberaba, Minas Gerais. E... Alô? Não, tô ouvindo, pode falar. Aham. Oi? Oi, oi. Pronto? Dê Pronto, sequência pronto. aí, vamos ver se ele tá Agora funcionando. vamos lá. Isso.
E é o Instituto Liderar de novo, tem mais de 3 anos em Uberaba. A gente vem com cursos de constelações familiares, treinamentos, rodas de conversa, rodas de constelação familiar também, né? Então, e isso veio de um amor muito grande que eu tenho pelo desenvolvimento humano. Então, eu decidi em abrir um instituto justamente para estar passando esse desenvolvimento para as pessoas, para estar passando isso para frente. Porque como eu passei por muitos cursos, sabe, Heloísa? Eu falei assim, poxa, eu quero passar isso para frente. Foi na qual eu montei o Instituto Liderar, e ele vem aí, né, com um curso de formação aqui em Uberaba, que a gente está na nossa segunda turma de constelação. Que legal, show de bola. É muito parecido com o meu desejo com a Casa 3, né? De ter um Aham, espaço onde a gente possa compartilhar autodesenvolvimento, conhecimento com as pessoas, né? Isso é muito, uhum, muito bom. E como que uhum. foi o seu encontro com a constelação? Como que foi conhecer a constelação aí? Como que foi o meu caminho dentro da constelação? Como que você descobriu a constelação? Então, a constelação para mim ela veio de meio de supetão, sabe? Porque assim, uma das nossas professoras aqui de Uberaba do curso é a Andrea, né? E a Andrea que começou a fazer o curso. E ela me ligou, assim, abismada, assim, super eufórica, super alegre, né? Em flower, né? Como a gente fala em coaching, né? Amiga, eu tô fazendo um curso, depois eu vou te explicar como que é, né? E foi durante um ano o curso dela também, né? E depois ela me explicou como que era. Eu falei assim, nossa, mas que fantástico, né? E ela começou a fazer constelações familiares em grupo. Aí aqui em Uberaba eu já conheci a Elis, né? Que também é professora do curso. Eu participei de uma constelação com ela em grupo. E daí foi a primeira vista que eu apaixonei, né? Maravilhoso. E aí, se a gente pudesse explicar para as pessoas o que é a constelação, como que a gente poderia trazer essa explicação de uma forma mais tranquila e mais lúdica para as pessoas? Uhum. Então, eu vou falar conforme o que as pessoas me perguntam aqui também, sabe? Constelação Ah, familiar é uma terapia, né? Uma terapia que está ajudando várias pessoas aí por todo mundo, por todo o Brasil, por todo mundo, né? Está olhando o sistema familiar de um olhar geral, né? certo. A constelação veio pelo Bert Helling, ele é psicoterapeuta alemão, e ele começou a participar de alguns grupos dos índios, né? E nesse grupo ele percebeu que tinha muitos padrões repetitivos, né? Sim, E nesse padrão repetitivo, o que que ele achou? Né? Ele achou que poderia é, fazer uma técnica terapêutica para que esses padrões não se repetissem, né? E poder que a pessoa como que eu posso dizer, vai para a vida, fosse liberando né? isso, né? Esses Fosse se pesos. liberando. Isso mesmo. Então ele começou lá dentro dos índios. Uhum. Uma tribo Zulu, né? Na África, se eu não me engano. Isso, na tribo Zulu, isso Legal. mesmo. E aí, com o passar dos anos, ele veio trazendo todos esses ensinamentos, né? Uhum. E aí ele, com a técnica, ele começou a difundir a técnica, né? E isso também é fantástico para estar do jeito que está hoje, né? Todo mundo Sim, aí constelando. O Bert faleceu no final do ano passado, né? Com foi uma 90 e grande tantos perda. anos ali. Uhum. Uhum. E aí isso é muito interessante também para a gente ir olhando, principalmente honrando a quem nos trouxe, né? Esses Uhum. ensinamentos. Da Uhum. forma que ele ensinou, hoje tem muitas pessoas que atuam de diversas maneiras, né? Então, as pessoas também vão colocando seus próprios pitacos, mas em tese é sempre o intuito da gente conseguir
trazer olhares para o sistema familiar e entender de que forma a gente está repetindo ou não isso tudo, né? Eu acho que esse é o principal ponto da constelação, assim, né? É ter a consciência do que a gente quer seguir e o que a gente não quer, do que a gente quer levar e o que a gente não quer. Sim. Então, a constelação nos traz essa leveza para a gente poder caminhar de uma forma mais firme, né? Dentro das nossas ações, das nossas atitudes, isso é muito legal. Uhum. Quais são... E realmente, né, é uma leveza, né? Quando a gente constela, sai muita coisa aqui dos nossos ombros, né? Que a gente costuma dizer. Como que você está se sentindo depois que termina a constelação? Nossa, super leve. Então a Sim, pessoa ela sai sim. leve. Por quê? Porque tinha muita coisa, né, da nossa ancestralidade, tudo emaranhado aqui com a gente. Uhum. E aí, conforme a gente vai constelando, isso tudo vai se liberando, né? Isso é bem Sim. legal. Uhum. Sim. Eu acho importante, Ká, a gente colocar os três princípios da constelação, né? Como as Uhum. três ordens do amor. A Sim. constelação, a regularidade que o Bert Hellinger colocou lá no estudo dele, quando ele estava fazendo ainda seu estudo de caso, era a lei do pertencimento, da hierarquia e do equilíbrio. Eu vou falar um pouquinho sobre a do pertencimento e aí você também vai me agregando aí no meio, tá, Ká? Uhum. Uhum. Sobre o Uhum. pertencimento é a intenção, digamos assim, da gente incluir todas as pessoas que porventura não estejam no nosso sistema. Sim. Então, pessoas que foram boas, pessoas que não foram tão boas, Uhum. crianças ou adultos, não importa qual a faixa etária, mas todas aquelas pessoas que por algum motivo foram excluídas. E o que é Sim. ser excluído? De repente, é você ser homossexual na década de 30 e o seu pai ter falado: você sai de casa que você não é mais meu filho. E Sim. aí não se fala mais o nome daquela pessoa. Isso é um tipo de exclusão, né? Sim. Ou Sim. uma gestação que é interrompida, Uhum. Uhum. voluntário ou involuntariamente, existe muitas vezes, né? Existe tanta dor nesses rompimentos que aí é por dor mesmo que as pessoas deixam Sim. de falar da pessoa, Sim. né? Então, Sim. a morte trágica, o bebê que perde a vida, essa pessoa que foi excluída, e aí isso tudo vem trazendo um peso Uhum. enorme, porque precisa ser compensado. Algo Compensado. que é muito interessante, Suicídio também, né? Entra nisso, suicídio, grande, né? isso. Eu atendi uma pessoa essa semana que vem gerações tendo casos de suicídio. Uhum. E Sim. bem interessante. Enquanto a gente não conseguir incluir aquela pessoa que veio lá no começo, que deu de repente esse pontapé nisso aí, né? Uhum. Tende-se a repetir essas fatalidades. Uhum. Então, essa primeira lei é o pertencimento e ela é extremamente importante. E qual é o movimento disso? Trazer a inclusão dessas pessoas com muita amorosidade, com muito respeito, honrando a vida delas e falando, ó, vocês fazem parte, né? Sim. Quero que Uhum. vocês tomem o lugar de vocês. Porque algo Uhum. que é muito Uhum. interessante é a gente pensar assim, se eu tenho um balde de água e eu tiro uma caneca de água, ele não fica um buraco. Uhum. A água Uhum. desce um pouco, mas ela se iguala novamente. Sim. Sim. A terra é a mesma coisa, eu posso até fazer um buraco na terra, mas vai passar alguns dias, vem chuva, vem vento, ela tende a Uhum. se igualar Uhum. novamente e cobrir aquele buraco. Uhum. Uhum. Então, é uma lei, isso é faz parte da natureza cobrir todos esses buracos faltantes, Sim. né? Sim. Na Sim. psicologia e também você sabe o quanto as pessoas também precisam colocar coisas nesses buracos, né, emocionais. Então, Exatamente. quando a gente olha dentro Compensações, de uma né? compensações,
quando a gente olha isso dentro da família, a gente tem que colocar pessoas ali. Então, se existe uma falta de alguém, existe um buraco vazio, eu vou naturalmente colocar alguém ali naquele buraco. E aí começa o bololô, porque todo mundo começa a viver numa posição que não é a sua. E aí isso se torna muito Sim. pesado, né? Uhum, Então, exatamente. Sim. essa é a E primeira, muito uma pesado. das, uma das primeiras ordens, né? Então, a ordem Uhum, do uhum, pertencimento. A outra uhum. ordem é Eu a tenho, ordem da hierarquia, Kai. Explica pra sim. gente sobre a hierarquia. Então, é só para aumentar um pouquinho o que você falou, eu tenho um exemplo assim da minha vida mesmo, né? Que o que acontece? A minha mãe, ela teve um aborto antes do meu primeiro irmão e ninguém sabia, sabe? Ninguém sabia porque ela teve uma dor muito grande com isso. E a minha tia, ela sempre falava assim: não, mas a sua mãe teve. Sua mãe teve, ela teve que fazer limpeza do útero, não sei o que. Eu falei, gente, mas não é possível. Aí eu fui constelar no curso mesmo, né? E apareceu esse aborto. E eu conversei com ela, mas foi assim, depois que todo mundo ficou no seu lugar, né? Minha mãe teve, acho que foi uma, duas, três abortos, né? Mas o primeiro ninguém sabia, né? Mas depois que esse aborto foi colocado no lugarzinho dele, lá na ancestralidade, que a gente colocou ele como que ele pertenceu, né? Que ele pertence à minha família, à nossa família. Sim, A minha mãe, ela conseguiu falar sobre esse aborto de forma tranquila, sabe? Claro, com muita dor, mas ela conseguiu se soltar, né? Então, assim, foi algo assim super, super importante na minha vida, porque essa foi a prova do quanto a constelação ela é importante na nossa vida, sabe? Porque além de ter ajudado o meu irmão que estava coladinho com aquele aborto, né? Ele ajudou a minha mãe a poder soltar isso. E soltando, né, o meu irmão como pertencente, né? sim, muito legal. Deixa eu até anotar aqui, que é sobre constelação, nossa live. A próxima, na sequência, vai ser um exercício de constelação, bem lindo também. Só deixa eu Ótimo. fixar o comentário aqui para quem for entrar. Isso é muito legal. Eu tive uma situação parecida numa constelação minha também, que eu sempre verbalizei que eu sou filha única Aham. e eu tenho mais dois irmãos que também não vieram ao mundo. E aí, com isso, eu tinha um sentimento muito forte de ser excluída. Eu sempre Uhum. achava que eu estava sendo excluída das situações, sendo que, na verdade, eu estava ressoando com esses irmãos, né? E aí, a partir do momento que eu consegui incluí-los, eu consegui me liberar desses pesos aí que eu estava sentindo. Então, Uhum. a constelação é muito legal a gente olhar isso, porque a gente consegue entender o que a gente tem carregado que não é nosso. Eu vejo Sim. muitas pessoas que olham chegam a conversar comigo, a minha vida tá com uma dificuldade, né? Eu não tô conseguindo seguir em frente, ou eu tô com questões em conflitos aqui ou ali, enfim. E quando a gente coloca na constelação, a gente vai entendendo o que realmente essa pessoa está carregando. Se são questões dela ou se são questões Uhum. que ela vem carregando, né? Por honra, Uhum. assim dizer. Sim, honrando. Então, como segunda lei, a gente vai ter a hierarquia, né? Que Sim, também é sim, extremamente importante, um dos aspectos que a gente observa na constelação. sim, E sim. é o honrar todos que vieram antes, né? Sim, os antigos eles vêm primeiro, né? Como se diz, né? O pai é maior, o filho é pequeno. Exatamente. Agradecer todas essas pessoas, todos os lugares onde elas estiveram e nos colocar no lugar certo. Então, o Bert tem uma fala muito legal que Uhum. é
Quando a gente sabe qual é o nosso lugar dentro da nossa família, a gente sabe qual é o nosso lugar no mundo. E isso só é Uhum. possível quando a gente reconhece que aqueles que vieram antes são maiores do que nós, né? Sim, São grandes. sim, Isso é sim. muito importante. Sim, inclusive eu gosto até de E por falar último, uma frase é, na constelação: desculpa. Papai, eu sou pequeno, me abençoe, deixa eu ir para a vida. Né? Então ele mostra que ele é pequeno, porém, né? Porém, o pai joga ele para a vida, né? Então, assim, eu tenho uma coisa que eu escrevi aqui, tá assim, ó. Quando o filho se sente maior que o pai, este filho atrai fracassos e destinos difíceis para a sua vida, né? Porque ele muda de posição, né? Uhum, exatamente. E aí a gente não consegue, não tem força para caminhar, né? Sim. Quem sou eu para achar que eu vou dar conta de carregar as questões dos meus pais, né? Uhum, uhum. Eles são E, tão maiores que a mim, as questões deles são deles, eu preciso honrar tudo isso. Então, alguns movimentos muito interessantes para nossa tomada de consciência na constelação é olhar para os nossos pais e agradecer e devolver para eles o que é deles, entender que eles são seres em evolução, espíritos que uhum, também estão crescendo e que precisam ser respeitados como tal, né? E aí a gente deixa com eles todos esses pesos, né? Tudo isso uhum, daí, aí uhum. naturalmente a gente também consegue caminhar, fica muito mais Uhum, fácil. uhum, exatamente. Muito bom. E por último, a última ordem, a ordem do Do equilíbrio, equilíbrio. Uhum. que é o nosso equilíbrio do dar e tomar. Então, eu sempre Sim. falo para as pessoas: se você trabalha 30 dias, o chefe, em teoria, te paga no final dos 30 dias, né? Se você faz um atendimento, você retribui o atendimento. E esse equilíbrio não necessariamente é só no financeiro. Então, se você tem algo para me dar, que eu também queira, a gente também pode fazer essa troca. Uhum. Quando a gente está numa relação de casal, um dia eu faço um agrado, outro dia outra pessoa faz. E assim a gente vai construindo essas relações, mas sempre de uma forma muito harmônica, muito equilibrada, né? Isso é bem importante da gente ter Uhum. essa consciência, porque senão a gente vira aqueles sugadores, né? Que só pede, Sim. pede, pede do outro Uhum. Uhum. e acaba que não consegue dar a contrapartida. Daí por isso que as nossas relações viram relações instáveis, frágeis, fadadas ao fracasso, eu diria assim, né? Sim. Sim, porque você só dá e o outro não te retribui, não te dá de volta, né? Então, o que que acontece? O outro, ele vai embora, né? Porque o outro, ele acha que ele não dá conta de retribuir, cedeu. Então, a pessoa vai embora mesmo. Isso é fato. Sim. Eu tenho, as duas formas eu fiquei em desequilíbrio, né? Tanto se eu só como para mim, quanto se eu só faço pelo outro. Então, Uhum, eu sempre acabo ficando em desequilíbrio em uma dessas duas posturas. É sempre importante a gente olhar para outra pessoa e perguntar: estamos em equilíbrio? Está confortável para você? Como está sendo essa relação? Existe algo que eu uhum, posso fazer, né? Tá pesado? Tá leve ou tá pesado? uhum, uhum, São reflexões aí que num diálogo a gente vai conseguindo entender qual é a qualidade dessas relações, né? Então, você saber uhum. se você pedir um feedback para o seu chefe, saber se você está fazendo também o que ele gostaria que você estivesse fazendo, ou vice-versa, você chegar no seu chefe também dar esse feedback, isso tudo é bem importante, né? Sim, com certeza. Né? E também a gente pode falar que pai e mãe só dá, né? O pai e mãe só entrega, só dá, né? E o que que acontece nesse movimento, né? O filho, ele vai crescendo, por isso que existe a adolescência, porque a adolescência é o momento do filho realmente enxergar tudo que os pais estão dando, né? E depois, o que que acontece? O filho vai para a vida, o filho vai para o campo profissional, o filho vai para o campo emocional, ele vai, né?
E por que que ele vai? Porque não tem jeito de retribuir pai e mãe. Pai e mãe só dá, só vai, só dá amor. 100% amor, né? E quando o filho, ele quer retribuir esse amor, ele volta para o pai, ele volta para a mãe, ou para o pai ou para a mãe, né? Fica de casalzinho ali com o papai, fica de casalzinho ou com a mamãe, né? E às vezes é onde que o campo o campo emocional, o campo de relacionamento ou o campo financeiro pode estar desestabilizado, né? Porque ele volta para o pai, né? Ele pega um lugar que não é dele. Sim, bem interessante essa colocação. Esse olhar para esse adolescente, né? Então a gente nasce, os nossos pais sempre vão nos dando, nos oferecendo, naturalmente, né? Sim, Faz parte, sim, como um bebezinho de 3 quilos aí sim, será o suficiente. sim. Mas, e aí chegando a determinado momento onde eu vou tendo esse caminhar. Eu tenho uma cliente que entrou aí, querida, e a gente está chegando nesse momento dos 7 anos da filha dela, daqui a pouco, que é o dela passar para o papai, né? Então, do Aham, 0 aos 7, a criança ela está muito na mãe, nessa sim, questão da alimentação, sim. da gestação, dos cuidados. Aí do 7 ao 14 é um movimento de ir para o pai começar a apresentar o mundo. E aí depois essa criança, esse adolescente ir tomando essa força para ir seguindo o seu caminho, né? Uhum, uhum. Só que existe uma questão, Ká, que é bem interessante, que vale a pena a gente interar aqui, que é a questão da nossa fidelidade ao sistema. Então, se, por exemplo, se os meus pais estão na figura da criança, se os Sim. meus pais estão, têm suas questões emocionais, assim dizer, sei lá, né, quais outras questões, muitas vezes os próprios pais querem que esse filho fique, né? Não querem Uhum. que ele vá, Sim, sim. querem que ele permaneça ali naquele lugar para que para que ele preencha o que faltava dentro dele, né? Então, Uhum, sei lá, a solidão, a uhum, carência, uhum. essa criança, né? Daí você vê que são relacionamentos de crianças ali se Sim, aí a gente entra nessa inversão de papéis, onde o filho começa a tomar conta do pai e da mãe, todos essas bagunças, bololôs que vão se sim. formando dentro da família. E Isso. se a Então, pessoa hoje. não, e Pode também a falar. gente pode também estar olhando a ancestralidade, né? Como que foi esse pai do pai, né? Esse avô, esse avó? Como que criou ele? Será que também não foi a mesma coisa, né? Esse movimento, né? Provavelmente. Né? Provavelmente. E aí vem nessa repetição, né? Essa repetição de situações mesmo. Eu dou sempre um exemplo bem simples, é que se você olhar em alguma família que você conheça aí, onde a mãe casou cedo, teve filho cedo e deixou o filho para a avó cuidar. Aí depois, quando essa moça tá adolescente, jovem, ela também tem filho cedo e deixa para a avó cuidar. E aí você vê Sim, que são gerações de filhos sendo criados pelos avós, né? pelos avós. Isso é uma coisa que pra gente é muito natural hoje em dia, assim. Se você olhar, você consegue apontar várias famílias ao redor. E eu dou esse exemplo justamente por ser fácil de visualizar. Uhum, O quanto a gente repete os padrões, mesmo que a gente não queira. uhum, Então, uhum, uhum. nós não prestamos atenção e a gente tende a repetir. E o que vai acontecer? Sempre naquele mesmo fluxo. Então, a Uhum. constelação, ela vem para nos ajudar a identificar quais são esses padrões para que a gente possa romper com eles. Uhum. Porque entendendo que nós temos o livre-arbítrio e a possibilidade de crescimento, assim a gente consegue soltar, né? Soltar Sim. e caminhar com o que precisa ser caminhado. Uhum. Caminhar com os próprios pés, né? Honrando com muito amor,
né? Tudo que passou, honrando a ancestralidade, mas é indo com os próprios pés, né? Sabendo, tendo responsabilidade que foi trabalhado aquele aspecto, mas que agora ele poderá tomar outros rumos, outros movimentos que não sejam iguais do pai, da mãe, né? E esse movimento é feito com muito amor, né, Luiz? E a gente trabalha com muito amor dentro da constelação, porque não é fácil, né? É muito desafiador olhar, né, para tudo isso. Sim, com toda certeza. É, hoje cedo, olha que engraçado, né? Hoje cedo eu fui constelada por uma amiga Uhum. com constelação de água até. E eu tava com algum, Aham. assim, não é que eu estava com super questões, ela sonhou comigo, ela recebeu algumas mensagens ali, e aí ela falou, não é possível, e aí ela começou, e aí ela me ligou depois, é, e, e aí eu comecei a olhar aquilo ali, eu falei, gente do céu, né? Quantas coisas a gente tem para reconhecer dentro do nosso sistema, mesmo que a gente esteja se trabalhando, se terapeutizando Sim, a todo momento. sim, Porque sim. nós somos a cebola, né? Então estamos aí nesse processo Uhum. de conseguir ir tirando as camadinhas e cada vez a gente vai abrindo novas camadinhas. Então, se eu constelei há 6 meses atrás, um ano, de repente já posso constelar de novo, que já vai abrir uma coisa totalmente diferente, né? Sim, eu tenho um caso, né? Inclusive foi. Agora eu não sei se foi na turma 2 ou na turma um, né? Às vezes, ó, tem nossos alunos aqui de Uberaba, viu? Tem a Suzy, tem a Bárbara, tem a Fabiola, turma um, turma 2, tá? E se Que vocês quiserem legal. falar aí também, gente, solta as dúvidas, falam sobre seus depoimentos de constelação, viu, meninas? É, eu fui constelada, um dessas turmas aí, mas bem no finalzinho. Aí apareceu pai e mãe de novo. Aí eu falei assim, eu falei assim pra Elisângela, eu falei assim, mas, ou foi pro André, eu não lembro. Mas não é possível, mas eu já constelei tanto pai e mãe, por que tem que aparecer de novo? Aí a professora falou assim, mas você acha que você é perfeita? E eu É, fiquei brava, menina. Eu fiquei brava mesmo, né? Aí ela falou: não, mas você não é perfeita, sempre vai aparecer alguma coisa. Eu falei: gente, mas eu constelei muito, né? E realmente eu constelei muito pai e mãe, né? Aí ela falou assim: não, mas sempre tem alguma coisinha. Dali 6 meses você pode constelar que vai surgir alguma coisa. E surgiu, exatamente. né? É Aí porque eu tive que colocar o rabinho debaixo das pernas e aceitar e constelar e ver com os olhos da abertos. referência, Isso, exatamente. exato. Exatamente, é esse o fluxo aí. É Uhum, o que eu tenho feito também. Então, naturalmente, a gente sempre tem que estar nos olhando, né? Eu falo, uhum. eu me sinto muito na obrigação por estar trabalhando com as pessoas. Então, eu acho que casa de ferreiro, o espeto tem que ser de ferro, sabe? Uhum. E eu tento fazer por onde, assim. Então, a todo momento, estou sempre me terapeutizando, sabe? Eu tenho Sim. umas amigas que elas falam, ai, desliga a terapeuta. Ai, vou tentar, mas olha, é difícil desligar a terapeuta às vezes para ser sua amiga. Uhum. Porque a gente começa a olhar as nossas questões, a todo momento a gente vai se avaliando, se identificando, e Uhum. vendo que a gente sempre pode melhorar. E a constelação é uma ferramenta linda para a gente poder trazer novos olhares para isso tudo, né? Uhum, exatamente. Inclusive, quando eu fiz psicologia, todas as matérias que eu tive no curso, eu não estudei na psicologia. Você acredita? Claro que eu acredito, claro que eu estudei, né, Freud, Roger, Jung, porque o Bert, ele vem muito de Jung, né? Ele tem algumas teorias de Jung, mas assim, falar em teorias bem específicas do que a gente aprende no curso, o curso de psicologia não trouxe para mim. Né? A gente aprende sobre padrões, né? Sobre repetições, mas de forma aberta, como a constelação traz, o curso de psicologia não exerce, Sim, né? Então, assim, para quem é psicólogo e fazer um curso de constelação familiar é um divisor de águas muito grande. com certeza.
com certeza é um divisor de águas. Não só psicólogos, né? Sim, para Eu vejo todo que todas mundo. as profissões, especialmente agora a gente está tendo muitos advogados, muitas Sim. pessoas da área da saúde. Eu tenho atendido bastante gente da área da saúde e tenho tentado mostrar todos esses insights do quanto a gente tem condições de, de trazer a cura, tá? A cura por Sim. meio das terapias, porque daí a gente não tem a necessidade de ir para um medicamento tarja preta, a gente não tem necessidade de ir para uma cirurgia, muitas vezes, você não vai fazer, a gente, fim de semana, acho que foi, a gente estava almoçando com uma pessoa que faz, uma médica que está com um projeto sobre emagrecimento, Aham. e a gente estava conversando justamente sobre isso, quanto essas técnicas terapêuticas, elas também conseguem nos trazer, né? O resultado que a gente Uhum. traz aí, os clientes que a gente atende 30, 40 quilos emagrecendo com as técnicas terapêuticas, né? Entendendo o Sim. que a gente pode soltar, entendendo o que não faz mais sentido. Então, isso tudo é algo tão legal, é tão libertador, que é por isso que eu tenho feito essas séries de lives aqui e a Uhum. constelação a cada edição, gente, a gente quer trazer mais conteúdo, mais entendimento. Porque o que eu acho importante de eu falar para vocês sobre a constelação, para a gente ir finalizando, que eu me coloquei aqui como objetivo fazer em 40 minutos. Uhum. A constelação, ela pode ser feita de diversas formas. Uhum. Então, como eu falei para vocês, hoje minha amiga lá me constelou na água. Posso fazer nos bonequinhos. Eu Uhum. posso fazer numa conversa. Uhum. Eu posso fazer numa meditação, que é o que eu vou fazer com vocês daqui a pouco na minha página lá na Louise. Eu posso fazer por meio de representação com pessoas. Eu posso fazer de desenhos. Eu posso fazer de muitas formas. O que é o principal objetivo da constelação? Tomada de consciência. Se eu Uhum. sei o que Uhum. está me prejudicando, eu tenho condições de solucionar aquilo, Uhum. de trazer Uhum. um novo olhar para aquilo. Agora, se eu não sei o que está me atrapalhando, é o meu ponto cego e eu vou passar uma vida inteira com aquele ponto cego, falando, ó vida, ó céus, Sim. eu sou vítima, o que está acontecendo? Se nunca dá certo, tenta um emprego, nunca vai para frente. E aí eu coloco a culpa no mundo exterior e não no mundo interior, né? Sim. Então, Porque é muito constelação mais é um fácil, olhar né? lindo e riquíssimo para a gente conseguir trazer esses conteúdos aí, né, cara? Acho que eu falei Uhum. bastante. Fale Sim. você aí, faça seus Tem, complementos. tem um poema que o Bert ele escreveu que é muito bonito também. Ó. O amor preenche o que a ordem abarca. O amor é a água, a ordem é o jarro. A ordem junta, o amor flui. Ordem e amor atuam junto. Né? Então, especificamente, a constelação familiar é olhar para todo esse amor do sistema familiar, né? Mesmo que foi excluído, isso também foi por amor, isso também foi pela dor, né? Então, também tem que ser olhado. Então, algumas doenças aí que aparecem, nossa, eu não sei por que eu tive isso. Vamos constelar? Vamos fazer algo por você, para a gente saber o que está acontecendo, o que você está somatizando no seu corpo. E a constelação familiar, ela vem Uhum. muito aí para a gente poder estar olhando e poder estar colocando as pecinhas no nosso quebra-cabeça. Porque às vezes nosso quebra-cabeça tá tudo assim, ó. E é importante a gente estar colocando, né, as pecinhas Cada todas coisa no seu lugar. no seu lugar. Exatamente. Exatamente. Muito bem, bem, bem. Pessoal, vocês têm dúvidas sobre a constelação? Tem comentários que vocês queiram fazer? Se vocês tiverem, também pode compartilhar com a gente. Essas lives da constelação, elas vão sempre estar ali na faixa dos 40 minutos, então a gente já está próximo aos 40 minutos. Quem achar que esse conteúdo também
pode acrescentar a outras pessoas, elas vão ficar sempre salvas aqui no IGTV, então também vocês podem compartilhar com outras pessoas. E já já no meu perfil da da Louise, gente, eu tô tão descabelada, e eu tô de filtro, tá? Se vocês virem, a minha mãe falou, como você tava bonita, você se maquiou, a pele tá boa. Eu falei, é filtro, tudo filtro. A Paulinha que entrou aí, ela me viu esses dias, um dia que chegou, eu tava com aquele jeito. Faz parte também, né? Faz parte, né? Tá tudo certo. E aí, quero ajeitar as coisas também para a gente poder fazer essa meditação para nossa criança, que vai ser bem linda. Então, se vocês tiverem dúvidas, sugestões ou qualquer questionamento, qualquer coisa, tanto eu quanto a Karine, a gente também fica à disposição nas nossas páginas, né, Ká? Pra gente tirar dúvida, conversar, fazer atendimento, se as pessoas quiserem. Querida, é uma fofa. Sim, exatamente. E eu acho que é isso. Então, hoje a gente falou mais sobre os principais conceitos da constelação, que é, recapitulando, hierarquia, pertencimento e equilíbrio. E isso tudo acontece porque a gente é fiel ao nosso sistema e porque o nosso sistema ele tende a tentar encontrar uma perfeição, uma harmonia. E aí, com essa harmonia, a gente acaba ocupando lugares que não são nossos, carregando coisas que não são nossas, vivendo de uma forma que não esteja equilibrada, e isso tudo pode ser visto e ressignificado através da constelação. Então, eu acho que isso é um resumo do resumo aí, né? Mas para a gente conseguir trazer esses conceitos, e estão todas as segundas e quintas, às 19 horas, aqui no perfil da Casa 3, a gente vai conversar sobre constelação familiar. Vai ser lindo. Tá sendo lindo. Muita gratidão por toda a abertura, por tudo isso, pelo nosso movimento. Vem muito conteúdo aí, vem, gente. Viu, gente? Muita coisa boa. Vem, com certeza. Eu vou definir qual que é o tema de quinta. Hoje foi mais sobre conceitos básicos, e daí eu posto para vocês aqui na timeline também. Tá bom? Então tá bom, bem. Querida, muito obrigada pela sua participação. Vamos fazer conteúdos mais pockets aí também para todo mundo poder assistir. E até quinta-feira. Quem que vem quinta-feira para falar com a gente? Qual das meninas? Quinta-feira vai ser a Elisângela. Vai ser muito bem. Outra fera aí também para conversar com a gente. Das nossas professoras do curso. Maravilha, então tá bom. E aí, mais pra frente, gente, a gente vai ter a formação de constelação aqui na Casa 3, na sede nova. Então vai ser um projeto bem lindo, com professoras vindo desse Brasilzão todo, médica, psicóloga, gente embasada, assim, povo chique, tudo mineirinho então, também, uns mineiros, outros que falam tu, então a gente vai estar nessa mescla aí de pessoas de excelência para conversar sobre constelação. Vai ser lindo. Então tá bom, meu amor, fica com Deus. Um beijo grande para vocês, uma excelente noite, gente. Até daqui a pouco no meu perfil na Louise, tá? Tchau, tchau. Beijo.